Olá, colegas da Fundação Palmares. Eu sou Antônio Carlos Moreira, sou jornalista, já trabalhei em alguns veículos conhecidos no Brasil, como Revista Manchete, Revista Veja, e retirado do jornalismo do dia a dia, também hoje faço produção cultural. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Fundação Palmares. Não é pouca coisa o que nós vivemos anos passados e esses últimos 3 anos, essa retomada, né, do apoio, a importância, à cultura e à história, principalmente do povo afro-brasileiro. Eu estou escrevendo meu trabalho na área de literatura com um conto. Qual que é o ponto de partida, qual que é a inspiração dessa história que eu vou apresentar para vocês? É uma canção de um compositor, de um dos maiores, né, da nossa música, Gilberto Gil, mais de 60 anos atrás. Uma música que teve uma passagem importante no Festival da Música Popular Brasileira, Domingo no Parque. Nessa história, o que nós nos damos conta hoje, talvez tenhamos passado essas décadas, pelo lirismo da canção, pelo que ela foi de inovação, ela praticamente lançou o tropicalismo no Brasil, e que talvez o assunto que hoje é muito caro para o nosso dia a dia já era narrado por Gilberto Gil, que é o feminicídio. Sim, o epílogo dessa canção é um final trágico, né, que hoje nós, lamentavelmente, assistimos no dia a dia. Na minha história, é uma releitura, então, dessa canção, sem nenhuma disfarce. O título do conto é Da Canção Domingo no Parque. Agora, claro que tem toda uma ficção, porque esses três personagens que a canção retrata, que é Juliana, José e João, eu dou uma vida para eles que vai da minha imaginação, como é que eles eram como crianças lá na Bahia, em Salvador, como é que se conheceram, como é que passaram a passagem da sua adolescência e juventude. Pano de fundo é a cidade de Salvador, né? Então, com suas histórias, lugares que são citados no meu conto, que não era preocupação de Gilberto Gil, então a gente tentou dar um pouco de vida para aqueles personagens que ficaram na nossa memória. Acho importante também destacar que nesse pano de fundo que é Salvador, eu incluo em algumas páginas do livro, um dos artistas plásticos que talvez tenha traçado de forma tão particular ao dia a dia, cotidiano de Salvador, né? Sobretudo da orla ali da Baía de Salvador. Então são os pescadores, são os filhos de Axé, são as ogãs dos terreiros, que aparece de alguma forma também, vocês vão ver na minha história e não da Gilberto Gil. Não significa que eu tenha melhorado aquela canção maravilhosa, mas sim, a gente tentou trazer dentro dessa releitura um cenário um pouco maior, abrangendo um pouco maior da canção, da história dos três personagens de Gilberto Gil. Quando nós falamos, né, de pano de fundo, a gente vai ter então algumas cenas como essa, pintadas, né, retratadas por um artista argentino, que mesmo argentino tenha retratado de forma tão talentosa o cenário baiano, né? Então temos aqui, né, as questões de ter algumas pinturas de Caribé. Hector Julio, muito mais conhecido como Caribé. Para encerrar, deixo aqui um curto trecho, né, do meu conto, que talvez ele encaminhava, né, todo o conflito entre os três personagens para aquele final que todos conhecemos, né? O narrador fala de Juliana e diz que quanto mais a Juliana conhecia José, maior ternura emergia justamente por João. Quanto menos predicados via em um, mais interesse despertava o outro. Esses sentimentos que emergiam de forma diferente nos três personagens, mais dia, menos dia, iriam se chocar. É aquele Domingo no Parque que conta Gilberto Gil e que eu trago também na minha história.